Glória a Deus. Quero estar convidando a todos os irmãos a abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluia, Deus! Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Oh, glória a Jesus! O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluia! Glória a Deus! Glorifica o nome do Senhor, Aleluia, Deus! porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Glória a Deus! Amém? Amém! Vamos estar lendo. Versículo de número 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento eu entrego a minha vida diante do Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, nesta noite perdoar pelas minhas falhas, meus erros, meus pecados. Senhor, estou aqui diante de Ti, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, colocar as palavras em meus lábios, aquilo que a Tua igreja necessita ouvir nessa noite, meu Pai. Que o Teu povo, ó Pai, necessita ouvir. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu te peço que o Senhor venha julgar por terra toda opressão, toda batalha espiritual, meu Pai, que venha tentar impedir a Tua palavra de ser lançada. Meu Deus, enche este lugar com a Tua glória, meu Pai. Vai colocando os Teus anjos com a espada de fogo sobre este lugar, repreendendo todos os demônios, repreendendo, meu Pai, toda barreira travada, mas que o Teu povo possa abrir o coração para ouvir o que o Senhor tem a falar nesta noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Quero dizer nessa noite que eu estou muito grato para com Deus, porque Deus até aqui tem me ajudado, o Senhor tem me sustentado. Agora em outubro vai fazer 3 anos que eu estou na presença de Deus. Eu sei que foi coisas maravilhosas que eu tive com Deus, grande experiência que eu tive com o Senhor, e meios trancos e barrancos, peleja, vitória, mas eu estou aqui porque a mão do Senhor está na minha vida. Porque se não fosse a mão do Senhor, se fosse por mim mesmo, eu não estaria aqui nesta noite. E como a gente observa, a gente não entende o trabalhar, o agir de Deus. E durante esta caminhada, até hoje eu não entendi o que Deus tem para com a minha vida. Porque Deus, Ele não revela totalmente aquilo que Ele tem para com o teu ser. Hoje Ele fala um pouquinho, amanhã Ele fala um pouco mais. Tem vezes que Deus trabalha em silêncio, não fala nada. E a gente não entende o trabalhar, o agir de Deus. Não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã também pertence a Ele. Glória a Deus. Hoje nós podemos estar aqui pregando a palavra de Deus, amanhã nós podemos estar do outro lado pregando a palavra de Deus, no outro dia nós podemos estar em outro lugar. Assim é o trabalhar de Deus. Como Jesus falou para Nicodemos, sobre o vento que assopra dos 4 ventos da terra. Aleluia. Que o vento
não sabe para onde vai, de onde vem, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo diante desta poderosa palavra o profeta Ezequiel, que quando ele começa o seu ministério profético, estava passando por um grande momento na história de Israel, um momento de grande dificuldade, de peleja, uma das maiores pelejas do Antigo Testamento sobre a história de Israel, sobre o povo que estava sendo levado cativo para a Babilônia, através do rei Nabucodonosor. E a gente vê que Deus, ele mostra para Ezequiel a situação daquele povo. Deus, ele não está revelando para Ezequiel o povo ímpio, o povo estrangeiro, mas estava revelando o seu povo, a nação de Israel, que se encontrava como um vale de ossos secos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E esta palavra, ela tem os meios de interpretar no sentido literal, no sentido espiritual. No sentido literal, a qual se cumpriu uma grande parte e vai terminar se cumprindo na vinda do Senhor, ao plano de Deus que Deus tem para com Israel, a restauração, trazendo o povo, trazendo os judeus todos novamente para estar em Israel. Então nós observamos que também esta palavra é o retrato em que se encontrava o povo de Israel naquele tempo. Glória a Deus. Mas era o povo de Deus porque estava este grande vale, porque estava essa grande dificuldade, esta grande tribulação. Sabe como estava a nação de Israel sobre os olhos de Deus? Deus estava enxergando um vale de ossos secos, ossos sem vida, sequíssimos. Esta era a visão de Deus. E Deus pega Ezequiel e leva e começa a mostrar a Ezequiel. Glória a Deus. E Ezequiel começa a passar pelo vale, contemplando tudo aquilo que Deus estava mostrando. E Ezequiel estava neste tempo de vale. Ezequiel estava passando também as suas dificuldades, mas Ezequiel não estava parado como um osso seco. Ezequiel estava andando, estava marchando na terra. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Glória a Deus. Glória. A mão do Senhor estava sobre a vida de Ezequiel. É por isso que ele não era mais apenas um osso seco naquele meio, naquele vale. Era um homem que guardou a palavra do Senhor, atendeu o chamado profeta, atendeu o chamado, não quebrou aliança com Deus. Ai que alabandarabachai de plaço ne canto e candai de mano e candalabandarabanaia. Ah, Deus! Esta era a visão de Deus para o povo de Israel. Um vale de ossos secos, um campo de extermínio. Mas por quê? Era o povo de Deus porque estava passando por este momento, por este vale, sem vida, sem formação, perdido. Aleluia. Aí eu começo a observar a palavra de Deus, a história. No reinado de Jeoaquim, um grande rei que estava sobre Judá, Jerusalém. A gente vê que o ministério de Jeoaquim na política começa sendo caracterizada pela idolatria, pela injustiça social, pelo roubo, assassinato, extorsão, adultério e rejeição à aliança com o Senhor. Aí eu começo a ver o povo de Deus saindo, começou a quebrar a aliança com Deus e começou a sair fora dos padrões de Deus, dos propósitos de Deus. Aí Deus já tinha anunciado o juízo, porque Israel sempre veio saindo dos planos de Deus, encontrando outros deuses, fazendo conforme a vontade de outras nações, se misturando, se prostituindo. E o profeta Isaías já tinha
falado com esse povo que ia vir esta grande tempestade sobre a nação de Israel, e Ezequiel estava no meio desta grande tempestade. Até mesmo Ezequiel, ele, nos seus 25 anos de idade, ele estava preparando para trabalhar no templo como sacerdócio, mas por causa desses problemas, da grande perseguição, da tribulação, o ministério dele muda totalmente. Como a família de Ezequiel era família de sacerdotes, Ezequiel também começou a aprender de pequeno também a trabalhar ali sobre o templo, para exercer o ministério sobre sacerdócio. Mas Deus muda o ministério de Ezequiel para o ministério profético. Em meio às tribulações, às lutas, às pelejas, o ministério de Ezequiel começa a ser mudado. Muitas das vezes nós não entendemos porque passamos por luta, por provação, por situações pesadas na nossa vida. Não entendemos o trabalhar de Deus, mas saiba tu que Deus está no controle, que a mão do Senhor permite acontecer certas coisas, certa ocasião, para mudar algo que tem que ser mudado. Aleluia, Deus. Verdade. Algo que tem que ser trabalhado na minha vida e na tua vida. Hoje você não entende. Senhor, mas por que quantas provas? Senhor, mas por que eu estou passando nesse vale? Por que está desta maneira, desta forma? É porque Deus quer mudar algo na tua vida. Aleluia, Deus. Ezequiel, seus 25 anos trabalhando no templo, achando que ia exercer o chamado de sacerdócio, mas em meio à tempestade, a tribulação, a provação, mudou totalmente o ministério. Aí foi como um ministério profético. Aleluia. Aleluia, Deus. Aí eu vejo essa palavra, Deus mostrando para Ezequiel o retrato da nação de Israel, o povo de Israel, um vale de ossos secos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma alusão nessa noite dessa palavra, porque isto era o povo de Deus, que se encontrava em um vale de ossos secos. A Bíblia diz que eram ossos sequíssimos, ossos sequíssimos, sem calço nenhum, nem calço tinha. Aleluia. E como hoje está o povo de Deus, como hoje se encontra as igrejas, os ministérios, como que Deus está enxergando o povo dele hoje? Em meios à minha conversão, quando eu comecei a minha caminhada, eu via coisas que alegravam o meu coração, mas também eu via coisas que entristeciam o meu coração. Vidas que chegavam ao Evangelho, aceitaram Jesus, batizaram, mas hoje também já não se encontra mais no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Aí eu comecei, Senhor, mas por quê? Por que tanta gente tem vindo para a tua presença, mas hoje já não se encontra mais na tua presença? Eu sei que Deus tem um propósito para restaurar. Aleluia, Deus. Mas a palavra de Deus, quando chegou até Ezequiel, ele estava caminhando aquele vale de ossos secos. Aí o Senhor pergunta para Ezequiel: pode, filho do homem, estes ossos a tornarem viver? Aleluia. Glória a Jesus. Filho do homem, poderão viver estes ossos? E qual que foi a resposta de Ezequiel? Aleluia. Nem que sim, nem que não. Deixou sobre a soberania e a grandeza de Deus. Aleluia, Deus. Deixou sobre o controle de Deus. Hoje nós vemos que muitos têm às vezes tentado até passar na frente de Deus. Outros também não têm acreditado no que Deus pode fazer. Mas eu preciso nesta noite entrar na opção de Ezequiel, deixar na mão dele, no controle dele.
Aleluia. Porque a esperança está nele. E Ezequiel, qual que foi a resposta de Ezequiel para o Senhor? Aleluia. Senhor Jeová, tu o sabes. Tu o sabes. Essa foi a resposta de Ezequiel. Tu o sabes. Aleluia. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Há um propósito de Deus restaurar. Há um propósito de Deus fazer, de Deus mudar. Eu sei que hoje se encontra muitos ministérios como vale de ossos secos por aí, muitos lares como vale de ossos secos, famílias como vale de ossos secos, mas há um propósito de restauração. E qual que foi a resposta? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Para ter restauração, para ter vida, tem que ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Como a palavra de Deus tem perdido espaço, como a palavra de Deus tem retirado dos ministérios. O povo não quer saber mais de palavra. O povo só quer saber de fama. O povo só quer saber de interesse pessoal em bens materiais. Não tem preocupado com a sua vida espiritual. Não tem preocupado com a aliança com o Senhor. Aleluia. E tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu naquele tempo, eu vejo acontecer hoje. Quebra da aliança com Deus. Quantos ministérios que se diz homens de Deus, mas tem quebrado a aliança com o Senhor. Quanto adultério tem entrado no meio das igrejas, quanto roubo, quanta prostituição, quanta idolatria, quantas coisas imorais tem entrado, e a palavra de Deus tem perdido espaço. Aí eu vejo Deus olhando lá de cima, olhando para as igrejas dele aqui na terra. Estão como um campo, um vale de ossos secos, sem vida, sem espírito. Ai, calabandarabaxá. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor tem perdido espaço, tem encurtado o tempo da palavra, tem tirado, aleluia, dando mais tempo para apresentação, para louvor, para música, para satisfazer os seus próprios egos, para satisfazer o sentimento do homem. E a palavra do Senhor tem encurtado. Mas é com palavra que vai haver restauração. Porque se tiver sem palavra, vai continuar no vale de ossos secos. Porque quando Deus manda Ezequiel profetizar, Ezequiel fala: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Povo de Deus, ouve a palavra do Senhor. Povo de Deus, ouve o que o Espírito diz nas igrejas. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, ouve a palavra de Deus. Aleluia. E o mesmo problema que se encontrava no reinado de Jeoaquim se encontra hoje no meio do povo de Deus. E o principal de tudo que tem acontecido é a quebra da aliança. Verdade. É a quebra da aliança com Deus. Aleluia. É por isso que nós observamos hoje. Está achando que está cheio do poder de Deus. Está pulando, está rodando, está girando, mas lá fora está prostituindo, está caindo. Deus, aleluia. Por falta de palavra. Aleluia. Por falta de compromisso. Por falta de aliança.